Boa noite. Essa é a 7ª mensagem da série José, Instrumento de Bênção, e que cobre o trecho final do primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Na semana passada eu comentei que exposições bíblicas sequenciais, como a que estamos fazendo aqui, possuem alguma desvantagem de nem sempre termos todo o contexto da história fresco na nossa memória para aproveitarmos melhor o estudo. Na ocasião, eu fiz um breve resumo que eu não farei em todas as mensagens. E é por isso também que eu peço para que vocês, até insisto para que vocês, durante a semana, estejam se preparando, lendo esse último trecho que vai de Gênesis 37 até 50. E hoje eu quero fazer algo que eu já fiz nessa série de mensagens. Eu quero começar lendo o capítulo inteiro, para depois comentar com vocês essa narrativa que, como nós temos visto, mais do que exaltar José, a sua piedade, a sua integridade, exalta a Deus, que continua conduzindo a história sem perder qualquer controle, para que ela culmine nos dois eventos mais importantes que já aconteceram: a morte e a ressurreição de Jesus. Quando entendemos esses dois eventos, nós podemos aceitar ou não o seu significado. A diferença entre aceitar ou não, ou seja, ter fé ou não, é a diferença que separa a humanidade entre os que têm a vida eterna e os que ainda estão debaixo da ira de Deus. Então eu quero ler com vocês todo o capítulo 43, na esperança que esse trecho ajude a todos nós compreendermos ainda mais quem é o nosso Deus, quem nós somos e qual a relação dele conosco. Hoje eu vou ler na nova versão transformadora. Então acompanhe com a versão que vocês têm em mãos, ok? Eu não tenho no slide, então se você tem um celular em mãos, se você tem a Bíblia em mãos, essa é a hora de você utilizá-lo. Versículo 1 do capítulo 43 começa dizendo que a fome se agravou na terra de Canaã. Quando os cereais que eles haviam trazido do Egito estavam para acabar, Jacó disse a seus filhos: voltem e comprem um pouco mais de mantimento para nós. Judá, porém, respondeu: o homem estava falando sério quando nos advertiu. Vocês não me verão novamente se não trouxerem seu irmão. Se o Senhor enviar Benjamim conosco, desceremos e compraremos mais mantimento, mas se não deixar Benjamim ir, nós também não iremos. Lembre-se de que o homem disse: vocês não me verão novamente se não trouxerem seu irmão. Por que vocês foram tão cruéis comigo? Lamentou-se Jacó. Porque disseram ao homem que tinha outro irmão? Ele fez uma porção de perguntas sobre a nossa família, responderam. Quis saber: seu pai ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós apenas respondemos às perguntas dele. Como poderíamos imaginar que ele diria: tragam seu irmão? Judá disse a seu pai: deixe o rapaz ir comigo e partiremos. Do contrário, todos nós morreremos de fome, e não apenas nós, mas também nossos pequeninos. Garanto pessoalmente a segurança dele. O Senhor pode me responsabilizar se eu não o trouxer de volta. Carregarei a culpa para sempre. Se não tivéssemos perdido todo esse tempo, poderíamos ter ido e voltado 2 vezes. Por fim, Jacó, seu pai, lhes disse: se não há outro jeito, pelo menos façam o seguinte: coloquem na bagagem os melhores produtos desta terra, bálsamo, mel, especiarias e mirra, pistache e amêndoas, e levem de presente para o homem. Levem também o dobro do dinheiro que foi devolvido, pois alguém deve tê-lo colocado nos sacos por engano. Depois, peguem seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia quando estiverem diante daquele homem, para que ele liberte Simeão e deixe Benjamim voltar. Mas se devo perder meus filhos, que assim seja. Então os homens pegaram os presentes de Jacó e o dobro do dinheiro e partiram com Benjamim. Por fim, chegaram ao Egito e se apresentaram a José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: estes homens almoçarão comigo ao meio-dia. Leve-os ao palácio, mate um animal e prepare um grande banquete.
O homem fez conforme José ordenou e os levou ao palácio de José. Quando os irmãos viram que estavam sendo levados à casa de José, ficaram apavorados. E por causa do dinheiro que alguém colocou de volta nos sacos da outra vez que estivemos aqui, disseram uns aos outros: ele planeja nos acusar de roubo e depois nos prender, nos tornar escravos e tomar nossos jumentos. À entrada do palácio, os irmãos se dirigiram ao administrador de José e lhe disseram: ouça, senhor, viemos ao Egito anteriormente para comprar mantimentos. No caminho de volta para casa, paramos para pernoitar e abrimos os sacos. Descobrimos que o dinheiro de cada um, a quantia exata que havíamos pago, estava na boca do saco. Trouxemos o dinheiro de volta, aqui está. Também trouxemos mais dinheiro para comprar mantimentos. Não fazemos ideia de quem colocou o dinheiro nos sacos. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo. Seu Deus, o Deus de seu pai, deve ter colocado esse tesouro nos sacos. Tenho certeza de que recebi seu pagamento. Depois disso, soltou Simeão e o levou até onde eles estavam. Em seguida, o administrador os conduziu para dentro do palácio de José. Deu-lhes água para lavar os pés e providenciou ração para seus jumentos. Quando foram avisados que almoçariam lá, os irmãos prepararam os presentes para a chegada de José ao meio-dia. Assim que José chegou em casa, entregaram-lhe os presentes que haviam trazido e curvaram-se até o chão diante dele. Depois de cumprimentá-los, José quis saber: como está seu pai? O senhor idoso do qual me falaram? Ainda está vivo? Sim, responderam eles. Nosso pai, seu servo, ainda está vivo e vai bem. E curvaram-se mais uma vez. Então José olhou para seu irmão Benjamim, um filho de sua mãe, e perguntou: este é o irmão mais novo de que vocês me falaram? E disse a Benjamim: Deus seja bondoso com você, meu filho. Muito emocionado por causa do irmão, José saiu depressa da sala, foi para o quarto onde chorou. Depois de lavar o rosto, voltou mais controlado e ordenou: tragam a comida. José foi servido em sua própria mesa e seus irmãos em uma mesa separada. Os egípcios que comiam com José, por sua vez, foram servidos em outra mesa, pois os egípcios desprezavam os hebreus e se recusavam a comer com eles. José disse a cada um dos irmãos onde deviam sentar-se e, para espanto deles, colocou-os ao redor da mesa em ordem de idade, do mais velho para o mais novo. Mandou encher os pratos deles com comida de sua própria mesa e deram a Benjamim uma porção 5 vezes maior que a dos outros. E eles comeram e beberam à vontade com José. Senhor, obrigado por estarmos mais uma vez juntos aqui, com a disponibilidade de abrir a tua palavra e poder aprender dela. Senhor, me use e que dê clareza, Pai, para que nós entendamos ainda mais aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Te louvamos, Pai, e te agradecemos por essa oportunidade e por tudo que pode acontecer aqui. Em nome de Jesus. Amém. Então, se você não percebeu, José, o personagem que Moisés destaca no final do livro de Gênesis, no capítulo 43, ele já era governador do Egito. Ele era o primeiro ministro dessa grande nação que ainda prosperava, apesar de uma severa fome que assolava toda a região. A única pessoa acima de José era o rei do Egito, o faraó. Mas como José foi parar nessa posição? Como ele, um hebreu, se tornou a segunda pessoa mais poderosa entre todos os egípcios? A maneira mais direta para dizer como José chegou a essa posição é afirmar o que temos testemunhado desde o começo dessa história. Deus providenciou que ele estivesse nessa posição. Mas como assim Deus providenciou? Uma das doutrinas que a Bíblia nos ensina é conhecida como providência, ou providência de Deus. A providência de Deus é sobre a interação de Deus com a sua criação. É a manutenção da criação pelo próprio Senhor. Essa doutrina, ela evidencia o fato de Deus ter criado o mundo e não tê-lo deixado esquecido ou abandonado. Outras religiões antigas também possuem um vislumbre dessa providência pelos seus deuses. Na Mesopotâmia, por exemplo, acreditava-se que todos os anos os deuses faziam uma reunião
para determinar o destino de cada pessoa e os eventos que aconteceriam no ano seguinte. Os egípcios, ele entendia que seus deuses controlavam a natureza, mas eles podiam fazer rituais que atraíam a atenção desses deuses para então obterem os resultados ou os favores que eles desejavam. Na Bíblia, acredito que a afirmação de Abraão em Gênesis 22 é um clássico exemplo da providência de Deus. No versículo 8 nós lemos: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Essa afirmação aconteceu em função de uma pergunta que Isaac, filho de Abraão, tinha feito. Pai, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaac é quem seria sacrificado por Abraão, como havia ordenado Deus. Mas tudo foi um teste que, no final, provou o temor de Abraão por Deus. E essa afirmação de Abraão é tão clássica que até mesmo o monte onde ele estava com Isaac ganhou um nome que destaca a providência de Deus. O monte, o Senhor proverá, ou Yahvé Yerê, ou Javé Jirê. No dicionário bíblico Edman, nós encontramos a seguinte definição sobre a providência de Deus. Deus mantém e preserva a ordem que é fundamental para os céus e a terra como foram criadas. Ele está cumprindo os seus propósitos para a humanidade e o resto da criação. E eu quero destacar com vocês essa segunda parte dessa citação. Ele está cumprindo os seus propósitos para a humanidade e o resto da criação. Em outro dicionário bíblico, é dito que a providência de Deus direciona tudo para um determinado alvo, objetivando a glória de Deus, de acordo com Efésios capítulo 1, versículos 9 a 12. O teólogo Berkhoff, ele definiu assim: aquele exercício contínuo da energia divina, por meio do qual o Criador preserva todas as suas criaturas, opera em tudo o que acontece no mundo e dirige todas as coisas para o fim designado. Novamente, em negrito, o que eu quero destacar com vocês: dirige todas as coisas para o fim designado. O assunto da providência de Deus não é algo breve. Quem sabe nós não poderíamos ter uma classe na nossa vindoura e desejada escola bíblica sobre esse assunto? Mas antes que esse dia chegue, entendo que José, ele está agora na nossa história como o segundo homem mais poderoso do Egito, porque Deus providenciou que ele estivesse ali. E nesse caso específico, isso foi pré-anunciado por Deus lá nos sonhos que José teve no capítulo 37. Tanto o sonho dos feixes de trigo como o sonho dos astros foram reveladores. José entendeu que no momento oportuno ele seria usado por Deus. Eu não sei precisar o quanto José sabia sobre o tamanho da bênção que ele seria. No final do capítulo 41, nós vimos que o exercício de José como aquele que foi veículo de Deus para a interpretação dos sonhos, e então primeiro-ministro do Egito, excedia a sobrevivência do Egito. O plano que José colocou em prática foi bem quisto pelo faraó e abençoava abundantemente o Egito, e aí sim, o que acontece no final do capítulo 41, pessoas de diversas terras que vinham até o Egito para comprar trigo. Ou seja, o mundo conhecido era abençoado por Deus por meio de José. José era um instrumento de bênção que ia muito além das terras egípcias. E José sabia que ele era um instrumento de Deus para salvar vidas. Ele sabe disso porque no capítulo 45, nós não chegamos ainda lá, mas no versículo 5 é dito isso. E por meio de José, Deus pouparia que pessoas morressem em razão da escassez que toda aquela região passava. Nós já lemos aqui todo o capítulo 43. Então eu quero chamar a atenção de vocês para alguns trechos desse capítulo. E eu vou fazer isso dividindo os lugares onde a narrativa acontece. Começando então por Canaã, porque é onde o capítulo 3 começa.
E como nós lemos, a fome continuava forte. E quando o trigo que havia sido trazido pelos filhos de Jacó, que viajaram ao Egito e conseguiram voltar, acaba, Jacó pede que eles voltassem para o Egito e comprassem um pouco mais de comida. Lembrando aqui, Simeão foi o único irmão que não voltou do Egito porque ele foi preso. E ele foi preso em razão desse teste que José colocou em prática, um plano, para saber se os seus irmãos, depois de aproximadamente 20 anos, continuavam o mesmo de quando venderam José como escravo. No capítulo anterior, nós vimos alguns indícios de arrependimento. Nós vimos que havia indícios dos irmãos terem começado a lidar com o pecado que eles haviam cometido contra José. Em razão do trigo ter acabado, Jacó então faz esse pedido para que os filhos buscassem mais comida. Mas Judá, que se torna o porta-voz entre os irmãos, ele argumenta que o vendedor de trigo no Egito, que eles ainda não sabiam ser José, disse que não deveriam voltar sem o irmão mais novo. E levar o irmão mais novo seria uma prova de que eles não eram espiões, como haviam sido acusados. Os irmãos, eles estavam dispostos a irem para o Egito, desde que Benjamim, o filho mais novo, fosse com eles. Aliás, vale destacar aqui como Judá está lidando com a atitude incoerente do pai, que ainda não aprendeu a lição de ter um filho favorito. Judá, ele foi o personagem que o capítulo 38 destacou, e como eu disse a vocês, depois do reconhecimento do seu erro no final do capítulo 38, ele nunca mais foi retratado de forma negativa. Pelo contrário, nesse nosso capítulo, no versículo 4, aqui em Gênesis 43, Judá diz: se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. É ele respondendo para o pai dele. E esse nosso irmão, da fala dele, contrasta com o que Jacó disse no final do capítulo 42. Meu filho não descerá com vocês. Benjamim, ele tinha um pai, mas ele também tinha irmãos. E Jacó tratava Benjamim como se ele fosse o único filho, ou pelo menos o único filho que lhe importava. No capítulo 42, quando ele disse que Benjamim não ia para o Egito, ele disse que Benjamim era o único filho que lhe restava. Mas e os outros filhos? Então, eu acredito que Judá ter dito nosso irmão teve duas críticas, e críticas respeitosas à atitude do pai. A primeira crítica foi referente a Jacó tratar Benjamim como se ele fosse o único filho. Pai, Benjamim é seu filho, mas ele é nosso irmão. Ele é tanto filho do Senhor quanto nós somos filhos do Senhor. A segunda crítica foi referente a Benjamim ser o preferido. Pai, ele é seu filho, mas é nosso irmão. Somos todos filhos. E todos os filhos devem cumprir com a função de filho. Um segundo destaque que eu daria aqui sobre esse novo Judá, um Judá transformado pela graça de Deus desde quando ele reconheceu a sua situação como pecador, é que ele lida com muita razoabilidade a teimosia de Jacó, quando ele não queria liberar Benjamim para ir para o Egito. Ao contrário de Rúben, que imponderadamente ofereceu 2 filhos como sacrifício, caso não tivesse sucesso na missão de ir ao Egito com Benjamim e trazê-lo de volta, Judá, ele dialoga com discernimento, com prudência e respeitosamente, de novo, com o pai. Em certo sentido, ele disse: pai, entenda que ficar aqui em Canaã contigo e com Benjamim e eventualmente morrermos de fome é melhor do que arriscarmos voltar ao Egito sem Benjamim. E por fim, há mais um ponto que eu destaco na atitude de Judá. No ponto 2, eu comparei o argumento razoável de Judá contra esse argumento imponderado ou imprudente ou impulsivo de Rúben, que tinha sido dito no final do capítulo 42. Agora, o contraste é de novo com Rúben. Judá, ele não oferece seus filhos como garantia de que Benjamim ficaria bem. A garantia que Judá faz é com a sua própria vida. No versículo 9,
ele diz: eu me comprometo pessoalmente. Considere a mim responsável por ele. Se alguma coisa acontecer com ele, coloque na minha conta. Eu serei culpado diante de ti, falando para Jacó, pelo resto da minha vida. Rúben, ele havia dito, podes matar meus 2 filhos se eu não trouxer de volta. Judá, em resumo, ele disse, se eu não voltar, é minha própria vida que sofrerá as consequências. Não é de nenhum irmão, não é da minha esposa, não é dos meus filhos, é a minha vida. Jacó, chamado nesse capítulo muitas vezes de Israel, o nome que ele recebeu de Deus, depois de ouvir Judá, permitiu que Benjamim fosse para o Egito com os irmãos, dizendo, se tem que ser assim, que seja. Jacó ele percebeu, possivelmente pela argumentação razoável de Judá, que enviar Benjamim era o único jeito. Porém, Jacó fez 2 pedidos a seus filhos e 1 pedido a Deus. O primeiro deles era que os filhos levassem para o Egito os melhores produtos da terra de Canaã. E aqui é algo interessante. Nessa segunda viagem para o Egito, os filhos de Jacó eles estão levando várias coisas que os ismaelitas, lá do capítulo 37, tinham levado quando José foi vendido para eles como escravo. Eles estão levando especiarias, estão levando bálsamo, estão levando mirra. E tem outra coisa em comum. Tanto os ismaelitas quanto os filhos de Jacó, eles estão levando consigo um filho de Raquel. Para quem não se lembra, José e Benjamim eram filhos da mesma mulher, de Raquel. E eu chamo a sua atenção para isso porque nós estamos estudando uma narrativa. De um ponto de vista literário, encontrar situações como essa, que relembra alguma coisa, chama atenção. E pode fazer o leitor fazer algumas considerações do tipo, será que é a vez de Benjamim se tornar escravo no Egito? Será que Benjamim vai sofrer como José sofreu? Será que Benjamim será usado por Deus como José foi? Pode ser que nem tenha a ver com Benjamim. O fato é que esse é o tipo de situação que, quando estamos lendo atentamente, observando os detalhes do texto, chamam a nossa atenção e despertam possíveis perguntas ou considerações. O segundo pedido de Jacó é para que os seus filhos devolvessem a prata, ou seja, o dinheiro que havia sido devolvido na primeira compra de trigo, além disso, levar prata em dobro. Uma opinião pessoal aqui. Eu não acho que Jacó queria obter favores dando esses presentes no Egito. O texto não dá indício algum disso. Ao contrário, em razão desse segundo pedido e que o dinheiro fosse devolvido, é bem provável que os presentes eram um reconhecimento por parte de Jacó desse protocolo de quando você visita alguém com autoridade que aquele homem, eles ainda não sabiam que era José, tinha lá no Egito. Então, esse segundo pedido, ele mostra um pouco mais do caráter de Jacó, que sugeriu a devolução da prata, visto que ela possivelmente, segundo ele, tinha sido colocado nas sacolas, nos sacos, de forma enganosa. Foi por engano. O último pedido que Jacó faz aqui não é para nenhum homem, é para Deus. Coloquei um pouquinho de verde ali, é exatamente para destacar. Jacó deseja que o Todo-Poderoso, o El Shaddai, ele concedesse misericórdia a seus filhos diante daquele homem. Ou seja, diante de José. E interessante aqui é que todos esses pedidos de Jacó, eles foram atendidos. Os filhos de Jacó levaram os presentes que foram separados. Eles também levaram prata em dobro e tentaram também devolver a prata que havia sido entregue de volta nas sacolas na primeira viagem. E o mais interessante é que o pedido para Deus de que os filhos fossem tratados com misericórdia também foi atendido. Mas em português é impossível a gente perceber isso.
que a palavra misericórdia que está aqui, ela está um jeito diferente. E ela está lá no versículo 30. Se você tem a sua Bíblia em mãos, olha lá. Diz que ele estava profundamente emocionado. É a mesma palavra. Na primeira vez ela foi traduzida por misericórdia. Na segunda vez, no caso da NVI, diz que José estava profundamente emocionado. Como resultado da oração de Jacó. Em outras palavras, a reação de José é exatamente o pedido que Jacó havia feito para Deus. Então os 10 filhos foram para o Egito. E lá, José os avistou e viu Benjamim junto com eles. E com isso ele pediu que o administrador da sua casa os levasse para sua casa e preparasse um almoço no qual ele estaria junto ao meio-dia. E o administrador lhe fez exatamente como José havia pedido. Mas os irmãos ficaram com medo, porque acreditavam que haveria algum tipo de vingança em função da prata que estava em suas sacolas no retorno da primeira viagem. E foi por isso que eles foram e se anteciparam e tentaram explicar a situação para o administrador da casa, que apesar de não ser hebreu, parecia conhecer Deus mais do que os próprios descendentes de Abraão. Abraão, que foi quem recebeu essa promessa de Deus, que por meio dele todos os povos da terra seriam abençoados. Abraão, que era bisavô desses 10 irmãos. Vejamos novamente o que esses egípcios, ou que esse egípcio disse. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Dessa vez, nós não temos o narrador da história sendo explícito quanto à influência de Jacó entre aqueles com quem ele estava presente, como foi com Potifar, como foi com o carcereiro na prisão, onde José passou um bom tempo. Mas é interessante e até profunda essa resposta do funcionário de José aqui. Que isso me faz pensar na nossa influência com as pessoas que nós convivemos. Sejam elas nossos funcionários, nossos chefes, nossos colegas. Esse tipo de resposta, olha, e prestem, por favor, prestem muita atenção nisso agora. Esse tipo de resposta não é o tipo de resposta que alguém dá pelo mero fato de andar junto com alguém crente em Deus. Não é. Esse tipo de resposta foi algo aprendido por alguém que ensinou, que explicou com palavras sobre Deus. Tomem muito cuidado com aquela frase, supostamente de São Francisco de Assis, que é dito assim: pregue o evangelho em todo tempo, se necessário, use palavras. O perigo aqui está em pensar que as nossas ações podem apresentar o cerne do evangelho, que Cristo morreu pelos meus pecados e ressuscitou, garantindo assim a verdade que ele havia pregado, de que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Como assim? Eu vou deixar o apóstolo Paulo responder para a gente. Lá em Romanos, capítulo 10, versículos 13 e 14. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Percebam que, para que alguém creia, essa pessoa precisa ouvir. E para que alguém ouça, alguém precisa pregar. E nós não pregamos com as nossas ações. As nossas ações, elas devem ser testemunho fiel do que pregamos, mas nossas ações não são suficientes. Porque elas não dizem o que Jesus fez, nem quem Jesus é, e nem o porquê eu e vocês precisamos dele. O único jeito de cumprir com a nossa missão de fazer, equipar e enviar discípulos é por meio do ensino das Escrituras, que se dá por meio de palavras. Sejam elas em português, sejam elas em inglês, sejam elas em libras, ou até mesmo em hieróglifo.
em desenho. As nossas ações acompanham as nossas palavras, não o contrário. Não pense que a sua etiqueta, as suas boas maneiras, elas anunciam o evangelho. Eu creio que elas até podem significar parte da transformação que crer no evangelho causou na sua vida, mas elas não explicam o evangelho. Vou fazer algo incomum aqui. Alguém não entendeu? Se não, eu explico de novo. Se nós não anunciarmos com palavras, se nós não explicarmos com palavras, não existe uma atitude que fale, que explique o evangelho, a saber que Cristo morreu por causa dos nossos pecados e depois ressurgiu. Continuem tendo boas maneiras, uma boa etiqueta, continuem sendo educados, mas que isso seja reflexo daquilo que Deus fez na sua vida. E use isso como testemunho para dizer o porquê você é assim. Eu sou assim porque Cristo morreu por mim. É por isso que eu sou educado, é por isso que eu tenho boas maneiras. Mas essas sozinhas, elas não explicam o evangelho. A resposta, antes, voltando o slide aqui para vocês. Mais um. A resposta que o administrador da casa de José deu não era de alguém que meramente via as atitudes de José. Muito provavelmente, o que aconteceu? José explicou para ele quem era esse Deus. E a narrativa continua. Simão, ele é solto e ele se junta com seus irmãos. E José aparece para almoçar com eles, como ele havia planejado. Os irmãos se curvam diante dele, entregam os presentes e são questionados sobre o bem-estar do seu pai. E depois de responder que estava tudo bem com seu pai, José, ele vê Benjamim e pergunta, como se ele não soubesse, se ele era o irmão caçula sobre quem eles tinham falado. O narrador, ele não apresenta uma resposta, mas ao invés disso, ele mostra José compadecido e com necessidade de deixar o local às pressas para chorar. É aí, quando José teve aquela misericórdia que Jacó havia pedido. Que emoção deve ter sido para José ter se reencontrado com seus irmãos, especialmente com Benjamim, que era tanto seu irmão de pai quanto o seu irmão de mãe. E depois de um tempo, José volta ao ambiente onde estavam seus irmãos, de rosto lavado, e dá o sinal para eles se servirem. E os egípcios comerem numa mesa e os hebreus em outra, era o costume de lá, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, eles consideravam aquilo abominável, ou um sacrilégio. E vocês achando que o problema de racismo era um problema contemporâneo, um problema atual, né? Isso daqui aconteceu há aproximadamente quase 4.000 anos. Mas quem ficou espantado mesmo com essa, talvez, divisão, foram os hebreus. Não por causa da divisão, porque os egípcios estavam numa mesa, eles estavam na outra, mas porque na hora que foram postos naquela mesa para comerem, eles foram colocados numa ordem cronológica, numa ordem de idade, do mais velho para o mais novo, ou do mais novo para o mais velho. Será que isso era José brincando com eles, dando alguma dica? O texto não fala, mas fica para a gente. O que o texto fala, e ele termina o capítulo 43, é com Benjamim recebendo 5 vezes mais do que os outros irmãos. Para José, a questão era saber se os irmãos realmente tinham mudado. Será que eles ficariam enciumados pelo fato de Benjamim ter recebido mais comida e bebida que os outros? José entendia que uma pessoa arrependida era a pessoa que, depois de colocada diante a mesma provação, diante uma mesma situação, ela não agiria como fez da primeira vez.
Eu dividi o capítulo 42 e 43 em duas diferentes mensagens, porque o nosso tempo não permite, ou não permitia que eu comentasse esses dois textos, esses dois capítulos, no tempo que a gente geralmente separa para isso aqui. Eu gosto de pensar que esses dois capítulos nos ensinam a termos que lidar com os nossos pecados, mesmo os de anos, muitos anos atrás, se é que queremos servir ao Senhor com fidelidade, dedicação e integridade. E até por isso que eu gostaria de recomendar uma leitura para todos dessa comunidade, ou vocês que nos visitam, com essa literatura. Escolhendo O Perdão, de Nancy DeMoss, da editora Vida Nova. E eu quero te incentivar, te encorajar se você deseja isso, no final, Tarsi, ela vai estar com uma lista para anotar o seu nome, e depois de anotado o seu nome, nós vamos pesquisar o melhor preço possível, talvez comprando um pouco mais, consigamos alguns descontos, até o frete, às vezes comprando um tanto, o frete sai gratuito, enfim. Adoraria saber que vocês, ou nós, como Igreja Batista Fonte, temos aprendido mais sobre esse assunto. Mas a nossa história, como nós já sabemos, ela vai além de José. A presença de José no Egito, como o segundo homem mais poderoso daquela nação, não foi o único resultado da providência de Deus. O objetivo do Senhor em salvar vidas foi além de ter José no poder egípcio, para que ele fosse instrumento de bênção de Deus para a salvação de seus parentes, de sua família hebreia. Centenas de anos depois, Jesus Cristo foi a perfeita providência de Deus para que eu e você pudéssemos ter as nossas vidas salvas. Por causa de Deus com José, os egípcios tinham fartura de comida. Nós, por causa de Deus encarnado, Jesus Cristo, nós podemos beber da água que se torna em nós uma fonte de água a jorrar para toda a vida eterna e comer do pão da vida para nunca mais termos fome. Interessantemente, nesse capítulo, Judá, ele exerce uma função que nos lembra dessa providência perfeita de Jesus. E caso você não saiba ou não se lembre, Jesus, ele é descendente de Judá, não de José. E esse Judá, nesse capítulo, ele dialoga com seu pai respeitosamente, para que ele viesse a perceber essa necessidade de Benjamim ir para o Egito. Esse Judá que pensa na família como um todo, unida, em prol do mesmo objetivo. Esse Judá que oferece sua própria vida em prol do bem-estar de Benjamim. Esse Judá que era tataravô de Jesus. Judá, na época que ele vivia nesse planeta, ele não conheceu Jesus como nós podemos conhecê-lo. Ainda assim, a atitude dele, se colocando como a garantia de segurança para Benjamim, é semelhante à garantia que Jesus nos dá no nosso bem-estar eterno. Eu não tenho dúvidas que enquanto não reconhecemos os nossos pecados a Deus, em especial o pecado de não perceber em Cristo a única solução que o nosso maior problema, ou do nosso maior problema, nós não teremos as nossas vidas transformadas e, consequentemente, não seremos instrumentos de bênção de Deus ao lado de Deus. Por que esse ao lado de Deus? Porque Ele ainda assim pode nos usar como quiser e quando quiser, mas sem esse fundamental reconhecimento de quem Deus é, de quem nós somos e qual a relação disso, nós seremos usados sem fazer parte do time de Deus. E eu não desejo isso, nem para o meu pior inimigo. Saiba que Deus usa aqueles que estão junto dele e aqueles que não estão junto dele. A opção é de cada um de nós, em qual time você vai jogar. Senhor, mais uma vez, obrigado. Eu te peço, Pai, para que nós, pela graça do Senhor, pelo poder do Teu Espírito, nós desejemos, Pai, jogar do Teu lado.
Nos ajude a reconhecermos os nossos erros, os nossos pecados. Pedir perdão ao Senhor e àqueles a quem nós ofendemos. Para que possamos, Pai, nesse time do Senhor, ser um instrumento de integridade e piedade como foi José. Ciente de que seria uma bênção nas mãos do Senhor para aquele povo, ou para salvar a própria família. Nos ajude, Pai, a reconhecermos que o Senhor pode nos usar e que o Senhor de fato nos usa, como quer, quando quer, e que nós, Pai, estejamos minimamente preparados, conhecedores minimamente da Tua palavra, para que saibamos fazer e como fazer para a honra e glória do Teu nome. Ajude-nos, Senhor. É assim que eu oro e peço, em nome de Jesus. Amém.